nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. Hoje o entrevistado é o Tiago Porcino, formado em Publicidade e Propaganda, sócio da Duovoz Inteligência, um jovem empreendedor. Tiago, bem-vindo ao programa Caminhos de Sucesso. Muito obrigado, é muito bom estar aqui, poder falar com você, poder falar com todo o seu público. A gente discutir alguns assuntos aqui que são pertinentes a como o consumidor está se comportando hoje em dia no mercado, principalmente com essa nova situação que o Brasil se encontra, mas isso é uma tendência mundial, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos e poder evoluir com algumas perguntas que você deve ter recebido, algumas informações. Bem quando nós começamos a comunicar que a gente ia falar sobre investigação no mercado, sobre o consumidor, sobre o comportamento do consumidor, já veio um comentário de um internauta. Perfil do consumidor. Ele está mudando hoje em dia? Não, só para explicar um pouquinho o que a gente faz para poder embasar a resposta, a Duovoz hoje é uma empresa que se baseia em dois pilares principais, que é pesquisa de mercado e planejamento estratégico. Isso faz com que a gente tenha que estudar sempre não só o perfil de consumidor, mas estudar marca, estudar valor, estudar preço, e estudar o mercado com quem os nossos clientes trabalham. Isso possibilitou com que a gente tivesse muita informação sobre o perfil do consumidor hoje em dia. Quando a gente trabalha hoje, a gente pega 3, 4 gerações diferentes e a gente tem uma demanda, uma necessidade ou uma premissa de todas as marcas, que é poder se comunicar e vender muito bem para todos esses consumidores. Mas quando você fala em se comunicar e vender muito bem para todos os consumidores, como que a marca deve se comunicar hoje em dia no cenário atual? Aí é que volta um pouquinho o que a gente estava falando. O mundo mudou. Ele mudou a forma como esse consumidor se comporta. Hoje não é mais o consumidor que está o tempo inteiro sentado na frente da televisão assistindo um comercial, assistindo uma propaganda, né? Esse consumidor, na hora que isso acontece, ele pega as suas coisas, ele levanta e vai tomar o café, vai até o banheiro, prepara uma pipoca e assim por diante. A gente tem outras ferramentas hoje que existem no mercado que estão substituindo a televisão. O Netflix é um deles, por exemplo. Tem outros, como o Amazon, que faz a mesma coisa, mas o próprio YouTube faz isso. O consumidor hoje passa muito mais tempo ligado a mídias sociais, ligado a todos esses outros pontos de contato, que permite com que a gente tenha que desenvolver e nos cria um desafio para trazer novas formas de se comunicar com esse consumidor. Qual seria a forma ideal de se comunicar com o consumidor hoje em dia, que está na idade entre os seus 15, 18, 19 anos de idade? É muito diferente entre essas duas faixas etárias? Sim, ele é muito diferente. Por quê? Hoje o consumidor, uma prerrogativa geral em termos do que é o consumidor hoje ele é protagonista. Ele é o protagonista de tudo que acontece ao seu redor. Por quê? Porque quando ele vai num evento, por exemplo, ele tira uma foto dele no meio desse evento, dessa grandiosidade que foi preparada para ele, para compartilhar uma história daquele seu momento naquele evento que aconteceu. Ele faz isso just in time. Exatamente, é na hora. Ele vai já tira a foto, o selfie dele, posta no Instagram, posta no Facebook, ele faz um vídeo, coloca no YouTube. Então, assim, ele tem outras ferramentas de mídias sociais que ele acaba utilizando que fazem com que ele possa compartilhar aquele momento específico para contar uma história para todos aqueles que estão ao seu redor, seja de qualquer forma, daquilo que ele está vivenciando naquele momento. Então, hoje em dia, quando você está montando um evento, quando você está preparando uma exposição de marca, você tem que se preocupar não somente com a visualização da marca, de uma compra por impulso, vamos supor assim, mas você tem que se preocupar com um posicionamento da marca à altura do selfie. Mais ou menos. Ela esteja presente o tempo todo nas fotos que são tiradas. É que você pega a foto como um exemplo daquilo que a gente está falando, né? Quando a gente fala do consumidor hoje em dia, ele é um cara que ele está permeado o tempo inteiro por informação.
seja aquilo que ele pesquisa, seja a informação que ele tem acesso simplesmente por passear no ponto de venda, seja a informação que ele tem acesso quando ele está procurando um conteúdo interativo que não é um conteúdo específico daquela marca ou daquele produto. Né? Então você precisa começar a comunicar, se comunicar com ele de uma forma integrada. O que é essa forma integrada? É multicanal. Então você não vai deixar de ter a publicidade acontecendo ali no horário nobre da Globo ou qualquer outra emissora. Né? Você vai continuar com aquilo ali. Só que para você atingir o consumidor de 15 a 19 anos, mais ou menos, você vai ter que ir para outros canais. E aí você tem que modificar a forma com que você conversa com ele. Você precisa entender aonde que ele está, que lugares que ele frequenta. Por exemplo, se ele vai até o shopping, é certeza que ele não vai até o supermercado. Ou se ele vai até o supermercado, ele não vai na seção que a mãe e que o pai vão. Ele vai querer em outras seções, que é mais pertinente à realidade dele. E ali você tem que fazer uma comunicação para falar com o mundo que ele tem. Que é a mesma coisa. Hoje, quando você entra no YouTube, você tem alguns vídeos que você assiste, um comercial que ele pode durar até 3, 4 minutos. Só que o YouTube te permite pular esse anúncio depois de 5 segundos. Então hoje você tem que, pro YouTube, que é um canal muito acessado hoje em dia, criar um mecanismo e criar um comercial, criar um anúncio que tenha tanta informação em 5 segundos, que é para poder falar com todo mundo que assiste, que você tem dados que aquela pessoa não mantém esse 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos assistindo, porque ele quer ir direto pro assunto que ele está pesquisando, que hoje os criadores de comunicação, as agências, têm que se preocupar em ter, numa mesma publicidade de 15 segundos, uma mensagem bem objetiva nos primeiros 5 segundos e os outros 10 segundos é um complemento dessa mensagem. Exatamente, é isso mesmo. Só que hoje, o que acontece? Você consegue ter essa mensagem em 5 segundos pro YouTube, tá? Para outras ferramentas como o Instagram são 15 segundos, por exemplo. Comercial na TV costuma ser 30 e assim por diante. Só que assim, você começa a contar essa história diferente. Essa história tem que ter começo, meio e fim em 5 segundos e ela tem que pegar tanto a tua atenção, ser tão interessante para te dar vontade de continuar assistindo o resto. Que tem muita coisa melhor. Tiago, o que causou então essa mudança tão repentina nos comportamentos que fez com que os criativos tivessem que gerar novidades na forma de comunicação? Isso tudo é uma mudança do mundo em termos de tecnologia, é o acesso à informação, as formas como você consegue ter acesso a essas informações. É você ter pessoas que hoje conseguem fazer mais de uma ou duas coisas ao mesmo tempo. Então são pessoas multitarefas. É a pessoa que ao mesmo tempo está assistindo TV, ela está com o celular na mão, está com o iPad e o computador ligado. Né? Então assim, é uma pessoa que está vendo várias coisas ao mesmo tempo. E você acredita que as pessoas já de mais idade, eles estão se adaptando facilmente a essa novidade do mercado ou ainda são um pouco reativos? Na verdade, ele se traduz em termos de experiência. Se a experiência que o consumidor, independente da idade que ele tem, for boa com aquele mecanismo, com o acesso à informação e assim por diante, ele vai continuar usufruindo daquilo. Vai fazer daquilo o seu dia a dia. Porque ele teve uma experiência boa com isso. Né? Quando a gente fala que ele se torna protagonista, eu tenho que desenvolver tudo que eu faço com foco naquela uma pessoa e não mais num público geral, generalista. Né? É claro, você consegue associar perfis de pessoas muito parecidos, mas eu tenho que lembrar que ele é protagonista. Então eu tenho que oferecer uma experiência para essas pessoas que tornam eles cada vez mais disseminador das histórias que eu como marca, ou eu como produto, eu como empresa quero contar. PIB despencando, inflação subindo, dólar a R$4, $1, descontentamento do povo em geral, problemas de emprego. Hoje saiu uma notícia logo cedo de que para vagas de pedreiros, 100 vagas de pedreiros, no Rio de Janeiro apareceram 5.000 candidatos, para você já ter uma ideia de como está
a necessidade do mercado de trabalho. Nesse cenário atual no Brasil, onde o poder aquisitivo está sendo afetado a cada dia que passa, o que a Dual Voz recomenda? Na verdade, o que a gente recomenda é que tudo que a gente faça como marca, né, você empresa, a gente faz porque a gente usa isso como exemplo também, né? Mas como empresa, é que você seja mais assertivo, você tenha um pouco mais de cautela com relação àquilo que você vai fazer, mas que você não deixe de fazer. Por quê? Porque hoje a gente vive um cenário e ele é muito claro que é assim, a gente está passando por um momento muito difícil no Brasil. O mundo inteiro está passando por um momento muito bom. A gente vê aí a recuperação dos Estados Unidos, você vê países da Europa que estão crescendo muito, a China está caindo um pouco, né? E isso causa um impacto global, só que o principal problema está dentro do Brasil. Só que quando a gente começa a ver empresas, clientes e próprio consumidor estagnado, sem fazer nada porque ele tem uma preocupação, é que a gente acaba entrando na crise. Por quê? Porque eu, como marca, não vou fazer nada porque eu preciso economizar, porque o consumidor não está consumindo. Só que aí ele deixa de consumir porque você não está fazendo nada. Então ele vive um círculo vicioso. Aonde está o momento e quem deve tomar a iniciativa de aproveitar essa situação e dessa situação de crise criar oportunidades de mercado? Na verdade, a oportunidade ela existe para todo mundo, para quem quiser agarrá-la. Não existe uma ou outra pessoa que pode se destacar mais ou menos. Na verdade, você tem que aproveitar aquilo que você criou ao longo do tempo como valor de marca, valor de produto, valor de empresa, utilizar isso daí como uma coisa muito forte, ser assertivo, trabalhar em cima de dados, com ferramentas de pesquisa, com planejamento, com atenção aos detalhes, para você realocar o seu investimento naquilo que vai ser assertivo, naquilo que você sabe que vai dar certo com base naquilo que você estudou. E existem N formas de você estudar isso, né? Essas pesquisas, elas são focadas no quê? No objetivo do cliente. Ou é no perfil do consumidor, ou é na forma como o varejo está se posicionando, como o ponto de venda quer se posicionar. Ele depende muito do objetivo que ele tem para aquele momento específico, né? Vocês acabam entrando nesse trabalho de consultoria que vocês dão para as empresas e nessas pesquisas que vocês fazem, a inclusive comentar sobre o próprio tamanho da empresa e o que eles necessitam fazer para serem mais rentáveis? A gente não se aprofunda tanto em alguns itens como se fosse uma consultoria, por exemplo. Quando a gente faz os nossos trabalhos, a gente sempre apresenta um caminho ou uma sugestão de ações a serem seguidas com base naquilo que a gente descobriu nas pesquisas. Então, falando sobre isso que você comentou, não importa que eu seja um empresário individual, eu tenho uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. Para todos esses perfis de empresa, vocês têm uma ferramenta e uma forma de atender, é isso? Isso, a gente atende cada um dependendo da demanda dele e do tamanho dele. Seja ele individual, seja ele uma grande empresa. Independente do tamanho que ele tem. Ele é individual, quando ele é individual, você trabalha uma mescla de planejamento da empresa e planejamento de carreira. Quando ele já está com mais empregados, você está focando praticamente o mercado que ele vai atuar e as ações para penetrar nesse mercado. Na verdade, é uma mescla de tudo. Por quê? Quando eu pego o individual, se ele tem como objetivo focar na carreira dele, etc., a gente faz esse trabalho. Só que muitas vezes você tem um individual que quer focar em produto, em serviço que ele pode oferecer. Então você acaba desenvolvendo também um material e acaba desenvolvendo um projeto em cima disso que atenda a essa necessidade específica dele. Dentro de tudo isso que vocês têm visto no mercado hoje em dia, a Volvoz tem 2 anos no mercado. Um pouco mais de 2 anos. Um pouco mais de 2 anos. Dentro de tudo isso que vocês têm visto hoje em dia, nas investigações de mercado que vocês têm feito, qual é o segmento que está com mais tendência de crescimento? É difícil a gente separar um segmento específico. A gente consegue ver através dos nossos clientes que existe uma queda geral em termos de faturamento. Isso não é segredo nenhum.
Isso você vê abrindo o jornal. Né? Você vê todo dia no Jornal Nacional, qualquer outro jornal, falando sobre queda em todos os segmentos. Né? O que a gente faz é pegar e desmistificar essa questão da crise. A crise ela existe, mas o que você como empresário, o que você como diretor, como gerente, como dono e assim por diante, pode fazer para não ser atingido tão fortemente por essa crise. E aí é que a gente entra com o nosso trabalho. A gente entende o mercado, entende qual que é a dificuldade que ele está passando, entende o que o nosso cliente está passando, entende o que os concorrentes desses nossos clientes estão passando, para poder oferecer soluções diferentes àquilo que todo o resto está fazendo, está passando. A solução tanto pode ser, olha, é preferível você se manter onde você está e o teu investimento seja feito para você manter o teu posicionamento no mercado, ou até mesmo vale a pena recuar 1, 2 pontos para você se manter com tranquilidade, ou aqui está o momento correto de você investir para um crescimento, que aqui você encontra uma oportunidade de crescimento no mercado. Exatamente. É mais ou menos isso que vocês fazem. Exatamente. A gente dá a solução, dá os caminhos que as empresas têm que seguir. E vocês trabalham na implantação dessas soluções também? Ou vocês vão até o momento de entregar a solução para o cliente? E ele que implementa. A gente trabalha de duas formas, na verdade. Hoje a gente trabalha oferecendo essas soluções, e aí ele pode implementar isso com as empresas com quem ele já trabalha, com quem ele pode ter ou não contrato, ou a gente pode fazer isso através de parceiros. Hoje a gente tem muitos parceiros que atendem essa demanda que a gente tem para poder oferecer uma solução mais completa ainda. Entendendo? Não é o core business da DuoVoz. A DuoVoz hoje ela tem como core business trabalhar com inteligência. Eu não sou uma agência, eu sou uma empresa de inteligência. Isso precisa ficar bem claro. Só que como a gente, tanto eu quanto o meu sócio, temos um background muito forte em agência, a gente já foi cliente, já passamos por diversas situações no mercado, a gente consegue evoluir e através de parceiros trabalhar as soluções que a gente pode oferecer. Deixa uma mensagem para os meus telespectadores, internautas, ouvintes, porque essa entrevista vai também para podcast. Deixa uma mensagem para eles, o que eles devem fazer nesse momento atual que está o Brasil. Hoje, olhando no olho deles. O que a gente recomenda que vocês façam hoje é pesquisar muito. Estejam municiados de informação. E aí quando a gente fala de informação, não é simplesmente aquilo que você lê no Facebook, aquela chamadinha, aquele pedacinho de uma notícia. Vai atrás da informação, faça comparativo de preços, faça comparativo de produto, entre em todos os concorrentes, para que você possa ter certeza daquilo e daquele negócio que você está fazendo ou comprando. Seja bem municiado por informação. Isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver no ponto de venda. Ok. Vocês ouviram então o Thiago Porcino comentando sobre investigação de mercado. No futuro vocês verão também algumas outras dicas que ele vai trazer no transcurso da nossa programação no mês. E, Thiago, muito obrigado por ter investido seu tempo e vindo aqui no nosso programa Caminho de Sucesso. Obrigado ao programa, obrigado ao convite. Para que a gente possa estar aqui, esperamos que dentro de um futuro a gente esteja mais vezes falando de outros assuntos também que podem ser interessantes. Ok, o programa Caminho de Sucesso fica por aqui. Na próxima semana, um novo entrevistado falando sobre um tema de interesse de todos vocês. A gente se